O jogo entre Flamengo e Vasco já começou. É a mesma ladainha de sempre. Aquela picuinha infantil pra caramba. Aí daqui a pouco vão usar o argumento de mas tem que tirar o adversário da zona de conforto. E por aí vai. Pedrinho, presidente do Vasco, recentemente deu uma declaração dizendo que quer levar a partida para São Januário. E que se fosse necessário ter torcida única para isso, que seja torcida única. E, gente, então tudo bem. Se ele quer isso, beleza. Só não pode esquecer que esse acordo vai ser levado para o segundo turno. Se o Vasco quiser fazer torcida única no primeiro jogo, no jogo do retorno, vai ter torcida única para a torcida do Flamengo no Maracanã. Depois não vai ter maluco se fazendo de coitado. E é bem fácil descobrir quem vai perder com isso, não é verdade? E nem tô falando de perder no campo. Mas o pequeno Pedro, que é motivado pela sua torcida, inclusive, quer fazer graça. O problema é quando você tem equívoco na narrativa. Eu tava vendo no Twitter isso, tem uma galera que começa a viajar demais. E precisamos lembrar alguns pontos importantes. Mas antes, por favor, se inscreva no canal aí, ative o sininho de notificação e deixa o like. Lembrando que a Golcase é patrocinadora aqui do canal. E ó, eu já falei diversas vezes sobre essa garrafinha, gente. Essa garrafa térmica, que ela tem a base de gel, ó. Sem sacanagem, eu tô apaixonado por ela. Esse aqui é meu xodó. Sabe por quê? Ela mantém a temperatura da água durante muito tempo. Vou pro sol, posso ir pra academia, mesmo assim a água fica geladinha. E eu acabo tendo controle quanto de água eu tô bebendo por dia. Eu tenho que beber 3 garrafas dessa por dia, viu? Tá sempre geladinho. E tem diversas outras coisas, capite solar, mochila, mala. Cara, tem um monte de coisa. Então você entra lá no site, o QR Code aqui, aponte teu celular pra cá no QR Code ou vai no primeiro comentário fixado. Botar o link lá. Ou digite www.golcase.com.br/Flamengo e utilize o cupom REIFLA pra ter desconto nos produtos. Valeu? Que bom! Esse vídeo vai ficar um pouco longo porque eu vou trazer alguns recortes, reportagens e tal, mas é importante que você veja até o final. Um dos poucos estados do Brasil que ainda tem torcida dividida é aqui no Rio de Janeiro. Logo, é muito importante para o futebol. É o exemplo que nós damos que é possível jogar com 2 torcidas diferentes. E é fantástico. Todo clássico tem que ter torcida dividida. Mas segurança, quem tem garantia de segurança é o Estado. E é possível. Aqui no Rio de Janeiro se prova isso. Tem um monte de confusão, mesmo com torcida única tem várias confusões. Então a solução não é torcida única, nunca foi. Enfim, eu aposto que o comentarista Pedrinho faria críticas ao presidente Pedrinho. A prática é bem diferente da teoria. Primeiro, quem tem todo o direito de levar o jogo para onde quiser. Ele é o mandante, se ele quiser levar para São Januário, para Brasília, ele tá no seu direito, é o mandante. Isso não se discute, a gente pode aqui questionar. Tem que ser questionado o lugar que ele vai levar garante a segurança? Comporta? Sim, beleza. A responsabilidade é do mandante. Não estou aqui para discutir isso. Se o Pedrinho acha que é melhor levar lá, tudo bom. Apesar de ser muito infantil e, obviamente, o Vasco lucraria mais jogando as 2 partidas no Maracanã. Isso é óbvio. O Vasco certamente deve estar com uma tranquilidade financeira incrível. São escolhas, ele está fazendo a dele. Pronto. Fim. Só não pode, daqui a alguns anos, o pessoal começar a distorcer os fatos e se fazer de coitado. Olha o que estão fazendo conosco, é tudo contra o Vasco. Agora não querem deixar que nossa torcida vá ao estádio. Daqui a algum tempo não vai chorar. Olha, estão proibindo a torcida do Vasco de assistir o jogo. Que absurdo. Não se façam de coitados, tá? Pelo amor de Deus. O Vasco é muito grande pra esse coitadismo que tá rolando. E assim vão querer mudar a história criando narrativas. Tipo, o Vasco foi impossibilitado de participar da licitação do Maracanã. É mentira. Antes de explicar sobre isso aí, que tem reportagens. Agora a piadinha que o Flamengo não tem estádio acabou, né? Porque eles assumem publicamente que o Maracanã é do Flamengo. Próximo ponto. Vamos fazer um retorno ao passado. Rapidamente. Todo mundo lembra que o Maracanã estava completamente abandonado. A temporada do futebol vai começar este mês, mas o principal estádio do Brasil está sem condições de uso. A situação no Maracanã é de abandono. E agora, o estádio, que foi usado na Copa do Mundo e na Olimpíada, está tendo equipamentos e materiais roubados. Sem dono, sem lei. Essa história que ninguém imaginou contar do Maracanã, reformado para a Copa do Mundo de 2014, ao custo de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais aos cofres públicos. Palco de grandes espetáculos, a Olimpíada do Rio começou e terminou no estádio. Gente, tinha roubo dentro do estádio. Ninguém queria saber dele. O consórcio do Maracanã, SA, que é liderado pela construtora Odebrecht, não quer mais administrar o estádio. O governo do Rio encomendou o estudo sobre um novo processo de licitação. O momento é alarmante e o futuro incerto.
mas não deixaram o Vasco participar. É mentira. Vamos às palavras ditas pelo então presidente do Vasco, Campelo. O Maracanã tem que ser uma ferramenta de todos, não somente do Flamengo, que antes nos procurou para irmos juntos pela concessão. Ou seja, o Campelo está falando, o Flamengo procurou o Vasco antes de procurar o Fluminense para ir juntos pela concessão. Vou colocar uma outra reportagem aqui, preste atenção. Saiba o que o Flamengo fez para abrir o Maracanã pela segunda vez em 4 meses. O rubro-negro pagou, apenas em contas de luz atrasadas, R$1.350.000. O restante do montante foi empenhado em cuidados com gramado, limpeza e retirada de materiais do estádio, manutenção e troca de peças das partes hidráulica e elétrica, reforço nas grades de proteção da torcida adversária, reparo nas catracas, ajuste nas bilheterias, além de manutenção e reparo dos 4 telões. O Flamengo pagou. Aí eu te pergunto, quem tinha condições de arcar com as despesas do Maracanã? O Vasco? Fluminense, o Flamengo, o Botafogo já tinha um engenhão. Logo, tendo essas condições, o Flamengo se propôs em controlar a gestão. Palavras do Campelo. O Vasco se associaria ao Flamengo e deixaríamos o Fluminense e o Botafogo jogarem lá. Mas o Flamengo ficaria com a parcela maior, o Vasco outra inferior e os outros dois uma ainda menor. E aí o Vasco não aceitou. O Fluminense aceitou. O Fluminense dá prejuízo. E quem arca com isso? O majoritário, quem controla. O Flamengo é o majoritário na concessão com o Fluminense. O Campelo não queria pagar as custas do estádio. Quem pagou foi o Flamengo. Achava que o governo tinha que fazer. Só que o governo queria se livrar do estádio. Vasco apresenta a proposta para que a gestão do Maracanã seja feita por consórcio entre clubes. O Vasco apresentou proposta, e preste atenção, a iniciativa prevê a gestão coletiva entre os 4 grandes do Rio e indica que o governo arcaria com parte dos custos. Que é moleza, né? Queria moleza. Veja bem, assim como o Flamengo e o Fluminense, o Vasco formalizou o interesse em participar da gestão do Maracanã. A proposta do Clube São Januário, porém, tem uma novidade, que os clubes formem um consórcio e façam a gestão conjunta do estádio. A minuta da iniciativa, que já tem o sinal verde inicial do Flamengo, foi entregue ao governo do estado na última semana. O Vasco não queria pagar os custos e não tinha a menor condição disso. Quem pagava era o Flamengo. Aí depois o Vasco foi vendido para 777 e todo mundo sabe o final que deu isso aí. Vascaínos, vocês não podem transferir as incompetentes diretorias que o Vasco teve para os outros, como se os outros fossem culpados pela lambança que vocês fizeram. Mas o poder público ajudou o Flamengo. Prefeitura oficializa a cessão de terreno para CT do Vasco e Botafogo por 50 anos. Mas o dinheiro público e blá 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 blá. Vasco fecha patrocínio com a Eletrobras. Pois é, choradeira, gente. O Vasco é muito grande pra vocês ficarem nessa choradeira. Esse coitadismo não combina em nada com a história do Vasco. Absolutamente nada. O Pedrinho tem todo o direito de levar o jogo pra onde quiser. Ele é o mandante. Agora, os vascaínos não podem reescrever a história, tá? Porque fica feio. Fica bem feio. Valeu, deixa o like aí. Tamo junto.